Para clientes que querem utilizar planilhas online, nós estamos trabalhando agora com o Google Sheets. Primeira coisa que o cliente precisa ter é uma conta na Google, criar um e-mail Gmail para ele. Ele vai precisar ter acesso ao Google Drive. No Google Drive nós vamos disponibilizar a planilha e hoje eu vou demonstrar como funciona a planilha do Santander. Vou abrir aqui minha planilha. Lembrando que por se tratar de planilhas online, ele depende muito da internet, então a velocidade dele pode ser um pouco mais lenta do que se fosse uma planilha Microsoft instalada em máquina. Então aqui na página inicial, a gente coloca os dados do pagador, CNPJ com a máscara, ou seja, o ponto, barra e traço. Razão social, caixa alta. Código do convênio, o próprio banco pode fornecer esse convênio aqui. Agência, dígito da agência se existir, senão fica em branco. A conta, dígito da conta. Perdão, aqui é o dígito da agência, aqui é a conta. Aqui o dígito da conta. O número sequencial do arquivo no Santander funciona assim. Arquivos de 1 até 10 são arquivos que vão para a base de teste. Eles não vão fazer nenhum tipo de pagamento, só é para testar se o arquivo está correto. Então, os arquivos de 11 para cima são os arquivos de produção. Então, funciona assim. Cada arquivo que eu gerar, eu coloco uma sequência, começando do 11. A data da geração do arquivo já tem uma função que pega a data atual do sistema, ou seja, dia 27/8, porque eu preciso importar esse arquivo hoje, para que ele seja válido. Tipo do serviço. Aqui eu vou escolher entre pagamento fornecedor ou pagamento salário. Vou deixar aqui pagamento fornecedor. E a forma de lançamento. Eu escolho entre Pix, TED ou crédito em conta corrente. A diferença entre TED e crédito em conta corrente é que os favorecidos que tiverem conta no Santander deve ser informado como crédito em conta corrente. Já para outros bancos seria uma TED. Vou fazer aqui primeiro meu Pix. Data do pagamento também tem uma função pegando a data atual do sistema. Também vai ser pago hoje, mas aqui no pagamento nada me impede de digitar um valor. Digamos que eu quero que seja pago no dia 29/8/2025, sem problema algum. Eu vou importar hoje, mas só vai ser pago no dia 29. Deixa eu voltar aqui atual. E esse endereço aqui é o endereço do pagador. Então é a rua, o número, complemento, cidade, o CEP e o F. Preenchendo aqui, a única coisa que eu preciso me preocupar agora nos próximos arquivos é a sequência. Obviamente vai ser a sequência 12, 13 e assim por diante. Não posso esquecer isso. O tipo de serviço e a forma de pagamento, forma de lançamento, eu preciso verificar se é isso mesmo que eu quero, se é pagamento fornecedor, se é Pix, senão eu tenho que mudar aqui também. E se eu tirei a função daqui e digitei, aí eu preciso dar essa manutenção. Então, número sequencial, tipo de serviço, tipo de lançamento e a data de pagamento. Fora isso, os dados permanecem os mesmos. Então eu vou aqui em pagamento, que eu vou fazer uma Pix. Então aqui nesse pagamento, o que eu preciso ver aqui? O tipo de chave. Eu tenho dados bancários, telefone, CPF ou CNPJ, chave aleatória e o e-mail. Eu vou fazer um lançamento para cada um. Cada linha aqui corresponde a um pagamento. Então, o primeiro, dados bancários. Dados bancários eu posso colocar aqui o banco, a agência, dígito da agência, se ele existir, a conta, dígito da conta. Então, aqui, da coluna A à coluna E, são apenas os dados bancários. Se eu não tiver chave, eu preciso informar isso aqui. Aí vem o nome do favorecido. Vou chamar de FAV1. Número de documento, que está como cliente, mas na verdade é
favorecido. Esse número aqui pode ser uma sequência, começando do 1, 2 e assim por diante, mas cada favorecido precisa ter um documento, um número de documento aqui, e não pode ser repetido. Digamos que eu já tenho aqui na minha base meus favorecidos, meus funcionários, os meus fornecedores já têm um código-chave lá, cada um tem o seu. Digamos que esse aqui é o 65. Posso informá-lo também. Esse número aqui ele serve para arquivo de retorno, então aqui para ter uma análise, para controle mesmo do próprio banco. Então vou deixar aqui como 1, o valor vou colocar R$100. E aí CPF ou CNPJ, aqui também eu preciso colocar a máscara. Vou colocar um CPF aqui. E a chave Pix eu não tenho, são os dados bancários. Agora a segunda opção, vou colocar aqui chave 1, 2, 3, 4, 5, número de documento, opa, repetiu, não pode. Um valor vou colocar R$100,50 para esse, R$100,55 para esse. Só para ter informação. Aqui vou colocar um CNPJ. Deixa eu repetir aqui. Repetir não, criar novos aqui não pode ser repetidos. E agora vamos falar sobre a chave. Primeira chave é o telefone, então coloco o DDD e o número. Lembrando que todos os dados, todas as chaves Pix e os dados bancários têm que ser correspondentes ao mesmo CPF CNPJ que informar aqui. Senão vai dar erro, porque ele consiste o CPF com o cadastro na chave Pix. Então aqui o meu CPF, a chave aleatória e o e-mail. Ok, se eu tivesse aqui 50 lançamentos, 100 lançamentos, tudo cadastrado, só preciso clicar aqui no botão Kenab. Aqui em cima a gente precisa ficar atento ao que ele está informando, como aqui no caso, o script está sendo em execução, ele está rodando. Aí ele me pergunta qual é o nome desse arquivo, vou chamar ele de Pix01 e dou um OK. Aí ele continua aqui em execução, arquivo Pix01 foi criado no seu Google Drive, vou dar um OK, script concluído. Então eu vou voltar aqui no meu Google Drive, ele vai estar na raiz, meu Drive, e está aqui o Pix01. O que eu posso fazer aqui? Fazer o download. Vou chegar aqui e vou baixar o arquivo. Aí se eu olhar aqui na minha pasta de download, o arquivo está aqui. Agora o que eu indico também para muitos clientes? É instalar o Google Drive na máquina. É só chegar lá no próprio Google, jogar Google Drive instalável, executável. A gente instala, ele fica como uma unidade no computador. Meu aqui é a unidade G. Aí tudo que eu fizer lá no meu Drive já vai vir direto para cá. Então eu não preciso manter essa tela aberta. Então aqui como no caso, ó, já baixou meu Pix. Eu vou até fechar isso aqui. Vamos trabalhar só com Excel. Vou abrir aqui meu arquivo Kenab. Ele salvou em .txt. Para o banco tanto faz se for TXT ou se for .ren. Então aqui se eu olhar, 240 posições, todos os meus lançamentos. Favorecido 1 a 5. Vou fechar aqui. Aí aqui o que eu posso fazer? Se eu utilizar, se eu for fazer pagamentos para esses mesmos favorecidos mês seguinte ou daqui a uma semana, eu posso manter os dados aqui. Eu só preciso verificar se está tudo certinho, se é os valores, se é isso que eu quero, e eu não preciso apagar. Mas digamos que eu não quero, eu posso clicar aqui no botão apagar, ele vai executar o script e vai limpar tudo. Aí eu volto aqui em iniciais
E agora a gente vai fazer um lançamento de TED. Primeira coisa que eu faço, modifico aqui para 12, número sequencial. Aqui eu vou deixar como fornecedor também e vou marcar aqui como uma TED. E o resto já está tudo ok. Vem em pagamentos. Eu preciso clicar nesse botão porque ele fecha a aba do Pix e abre a aba de TED. Então ele precisa entender isso, que ele vai abrir uma e fechar a outra. Essa aqui é a tela de lançamento da TED. O que eu preciso informar aqui? O banco. Código do banco sempre 3 dígitos. A agência, dígito se ele existir. A conta, dígito da conta. O nome do favorecido. Opa! O número do documento. Esse aqui vai ser 1. Valor de R$ 100. Tudo bem se eu já utilizei um em outro arquivo. O que não pode acontecer é de ter o mesmo número de documento aqui repetido. O valor aqui, quando eu coloquei casa decimal, o vírgula 00, a planilha ocultou para mim, sem problema algum. Porque na hora de gerar a macro, ele já vai entender que isso aqui são R$ 100. O que eu não posso é manter isso aqui em formato de texto. Aqui é sempre número ou geral. E aí, o CPF. Nesse aqui eu vou colocar um único lançamento. Vou clicar aqui no Kenab. Ele vai executar o script. Pergunta o nome do arquivo. Esse aqui vai ser o TED01. Vou dar OK. Aí, arquivo TED01 salvo no meu Google Drive. Em vez de olhar o meu Google Drive, eu já vou vir direto aqui no meu Drive que está mapeado na minha máquina. Então aqui já está minha TED01. Vou abrir a TED. E o arquivo TED está pronto para ser importado no banco também. Vou fechar aqui, vou voltar aqui no meu Excel. E aí, é claro, a mesma questão. Se eu for utilizar, eu posso deixar já salvo os dados. Se não, clique em apagar para ele limpar tudo. Os dados foram apagados com sucesso. Ok. Volto em iniciais. E agora eu vou fazer meu crédito em conta corrente. Vou mudar aqui para 13. Aqui eu vou fazer como pagamento de salários. Então, lembrando que esse pagamento que eu vou fazer agora são para funcionários que vão ter conta no Santander. Outros bancos não iriam funcionar. Então, eu clico em pagamento. Aqui a gente pode ver que a aba TED está aberta. Eu vou clicar aqui em pagamento. Ele fechou para mim a TED e abriu crédito em conta corrente. A tela é muito semelhante à tela anterior. A única diferença é que aqui eu não preciso informar o banco, porque ele já sabe que é o Banco Santander. Então aqui eu coloco a agência, o dígito da agência, a conta, dígito da conta, o favorecido, número do documento, valor e o CPF. Feito isso, eu posso colocar todos os meus funcionários aqui. Aqui ficaram com as mesmas contas, eu não vou modificar isso aqui, só vou mudar aqui o número sequencial aqui do documento. Então aqui, digamos que eu tenho 50 funcionários. Então eu não vou querer apagar eles todos os meses. Eu posso mantê-los e só verificar os valores e gerar o arquivo. Então aqui eu tenho já meus 9 funcionários e vou clicar em Knab. Mesma coisa, script gerando. Ele me deu um erro aqui, porque essa planilha ela é limitada. Então, aqui ele já fala, o limite dessa planilha são 5 linhas, então eu preciso apagar. Vou deixar aqui só 5 funcionários. E vou mandar gerar de novo. Script em execução.
aí o nome do arquivo, vou chamar de transfer 01, uma transferência, ok, arquivo transfer foi criado no seu Google Drive. Vou abrir aqui meu Google Drive, já salvou o arquivo, vou abrir esse arquivo também. E o meu arquivo de transferência para funcionários também está pronto para ser importado. Voltando aqui na minha planilha, como eu disse, são os mesmos funcionários todos os meses, então não precisa pagar. Vou voltar aqui em iniciais. E se eu quiser olhar novamente, é só entrar em pagamentos e eu vou ver que meus funcionários estão lá. Mas no meu caso eu vou pagar, porque eu não quero ter esses funcionários aqui. Vou voltar aqui para minha aba inicial. E essa é a planilha Google Sheets para pagamentos de Kenab Banco Santander.